traduzido por Júlio Batista Original de Marlowe FP, para o Ciência Alert. Florestas e outros ecossistemas terrestres hoje absorvem 30% da poluição de CO2 da humanidade, mas o rápido aquecimento global poderia transformar esses sumidouros naturais em fontes de carbono em poucas décadas, abrindo outra frente assustadora na luta contra as mudanças climáticas, disseram pesquisadores bastante preocupados. Os negacionistas climáticos geralmente descrevem o CO2 como alimento vegetal, sugerindo que o aumento das emissões de gases de efeito estufa será compensado por um aumento maciço no crescimento das plantas. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Mas o novo estudo mostra que a partir de um determinado limite de temperatura, que varia de acordo com a região e a espécie, a capacidade das plantas de absorver CO2 diminui. De acordo com as tendências atuais de emissão de gases de efeito estufa, as plantas em metade do ecossistema terrestre do globo podem começar a liberar carbono na atmosfera mais rápido do que o sequestram até o final do século, relataram pesquisadores nesta semana no Science Advances. Ecossistemas que armazenam mais CO2, especialmente florestas tropicais e boreais, podem perder mais de 45% de sua capacidade de absorver carbono em meados do século, descobriu uma equipe liderada por Katharine Duffy da Universidade do Norte do Arizona, EUA. A previsão de temperaturas mais altas associadas ao elevado CO2 pode degradar a absorção de carbono pela Terra, relata o estudo, baseado não em modelagem, mas em dados coletados ao longo de um período de 25 anos. A falha em levar isso em consideração leva a uma superestimativa grosseira do papel que a vegetação da Terra pode desempenhar na redução do aquecimento global, alertaram os pesquisadores. O ponto crítico da temperatura da biosfera terrestre não está no final do século ou depois, mas nos próximos 20 a 30 anos. A chave para entender como isso pode acontecer é a diferença entre fotossíntese e respiração, dois processos químicos essenciais para a vida das plantas que respondem de maneiras diferentes ao aumento das temperaturas. Tirando energia da luz solar, as plantas absorvem dióxido de carbono por meio de suas folhas e da água do solo, produzindo açúcar para impulsionar o crescimento em oxigênio, que é liberado no ar. Isso é a fotossíntese, que só pode acontecer quando há luz do dia. Por outro lado, a transferência de energia para as células por meio da respiração, com o CO2 excretado como resíduo, ocorre 24 horas por dia. Ponto crítico. Para descobrir se existe uma temperatura a partir da qual os ecossistemas terrestres começariam a absorver menos CO2, Duffy e sua equipe analisaram os registros de uma rede de observação global, chamada FluxNet, de 1991 a 2015. O FluxNet basicamente rastreia o movimento do CO2 entre os ecossistemas e a atmosfera. Eles descobriram que a fotossíntese global atinge seu pico em certas temperaturas, dependendo do tipo de planta, e depois diminui. As taxas de respiração, no entanto, aumentam em todos os tipos de ecossistemas sem parecer atingir um limite máximo. Em temperaturas mais altas, as taxas de respiração continuam a subir em contraste com as taxas de fotossíntese em declínio acentuado, concluiu o estudo. Se a poluição do carbono continuar descontrolada, essa divergência poderá reduzir a absorção de CO2 pela metade já em 2040. Estamos entrando rapidamente em regimes de temperatura em que a produtividade da biosfera cairá precipitadamente, colocando em questão a viabilidade futura dos sumidouros de terra, concluíram os pesquisadores. As descobertas também questionam a integridade de muitos compromissos nacionais sob o Acordo de Paris, conhecidos como Contribuições Nacionalmente Determinadas, ou NDCs, na sigla em inglês, para reduzir os gases de efeito estufa. Estes dependem fortemente da absorção de carbono pela Terra para cumprir as promessas, apontam os autores. O estudo observa que limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, a meta fundamental do Tratado Climático de Paris de 2015, permite níveis próximos aos atuais de produtividade da biosfera, preservando a maioria das absorções de carbono da Terra. A Terra aqueceu pelo menos 1,1 grau Celsius até agora e atualmente está a caminho de aquecer mais 2 a 3 graus até o final do século, a menos que as emissões sejam rápida e drasticamente reduzidas. Em 2019, um campo de futebol com árvores primárias e antigas foi destruído nos trópicos a cada 6 segundos,
cerca de 38 mil quilômetros quadrados ao todo, de acordo com dados de satélite. Copyright Agência France Presse. Um bombeiro observa um incêndio florestal no norte da Califórnia em 6 de setembro de 2020 no Lago Xavier. Créditos: Márcio José Sanchez, Apoto. Traduzido por Julio Batista. Original de Aileen Ward e Morgan McFall Johnson para o Business Insider. A NASA anunciou na quinta-feira que 2020 foi provavelmente o ano mais quente já registrado no planeta, superando 2016 em 1/10 de grau Celsius. As temperaturas estavam próximas o suficiente para ficarem dentro da margem de erro dos cientistas, então eles consideraram isso um empate estatístico. As temperaturas globais médias em 2020 eram 1 grau Celsius mais altas do que na média de 30 anos entre 1951 e 1980, descobriram os cientistas da NASA. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Um segundo estudo do aquecimento global conduzido pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, do ZEUA descobriu que 2020 foi na verdade o segundo ano mais quente de todos os tempos, atrás de 2016, talvez devido ao fato de que os pesquisadores da NOAA compararam a temperatura média anual com a média de 100 anos entre 1901 e 2000. Ainda assim, os dados podem ajudar a explicar por que a crise climática atingiu novos patamares em 2020, especialmente no ZEUA. Os cientistas não podem dizer se uma tempestade ou se um incêndio em particular foi causado diretamente pelas mudanças climáticas, uma vez que muitos fatores contribuem para cada evento. Mas os especialistas concordam que, à medida que o planeta esquenta, o clima se torna mais extremo. Os últimos 7 anos foram os mais quentes já registrados, tipificando a tendência dramática de aquecimento contínuo, disse Gavin Schmid, diretor do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, em um comunicado à imprensa. O clima extremo está relacionado ao aumento das temperaturas. Provavelmente não é coincidência que o ano mais quente da Terra, empatado ou não, foi atormentado por um clima bizarro. Incêndios florestais assolaram o leste da Austrália em janeiro. Na América do Sul, a maior área úmida tropical da Terra ficou em chamas. O tufão Goni atingiu as Filipinas com ventos sustentados de 313 km por hora, tornando-se o mais forte ciclone tropical da história. Uma enorme geleira se soltou de uma plataforma de gelo da Groenlândia e mergulhou no mar. A pesquisa mostrou que as mudanças climáticas estão contribuindo para furacões mais fortes, ondas de calor mais graves, incêndios maiores e mais destrutivos e chuvas mais intensas que podem causar inundações. O aquecimento global não aumentará necessariamente a formação geral de tempestades tropicais, mas quando temos uma tempestade é mais provável que se torne mais forte, disse Jim Cossin, cientista atmosférico da NOAA Guardian. E são as fortes que realmente importam. Alguns estudos relacionaram o aquecimento do clima à chegada, agora familiar, do vórtice polar em latitudes temperadas. O aumento das temperaturas pode até estar causando tempestades mais severas e ondas de tornados. Os ZEUA registraram os $95 bilhões em danos causados por desastres climáticos. Nenhuma parte do ZEUA foi poupada de um desastre no ano passado. As ondas de calor secaram o oeste e um vórtice polar esfriou o nordeste. Incêndios violentos no noroeste do Pacífico e nas montanhas rochosas forçaram dezenas de milhares de pessoas a evacuar suas casas no final do verão do hemisfério norte. 4 milhões de acres incendiados na Califórnia, mais do que o dobro do recorde estadual anterior. Os incêndios mataram pelo menos 31 pessoas na Califórnia, 9 no Oregon e 1 em Washington. O Colorado também teve 3 dos 4 maiores incêndios da história do estado. A região não tinha visto incêndios dessa escala em 1000 anos, relatou o jornalista Eric Oltaus. Ao mesmo tempo, mais furacões se formaram ao longo das costas do Golfo e do Sudeste do que em qualquer outro ano registrado na história. Lake Charles, Louisiana, não teve tempo de se recuperar de um ciclone antes que o próximo atingisse. O furacão Laura destruiu casas com ventos de 240 km por hora. 6 semanas depois, o furacão Delta despejou mais de 38 centímetros de chuva. O centro continental dos Estados Unidos, por sua vez, enfrentou tempestades, inundações e ondas de tornados recordes. Ao todo,
Os EUA tiveram 22 desastres climáticos e meteorológicos em 2020 que custaram à nação os $1 bilhão em danos ou mais, superando o recorde anual anterior de 16 desastres em 2017. Os desastres de os $22 bilhões, 7 ligados a ciclones tropicais, 13 a fortes tempestades, 1 a seca e 1 a incêndios florestais, totalizaram os $95 bilhões em danos, de acordo com a NOAA. Nenhum lugar para se esconder. O aquecimento da Terra com o tempo torna uma coisa cada vez mais clara. Em breve, se não agora, não haverá lugar para se esconder das consequências destrutivas do comportamento humano de alteração do clima. O calor extremo pode tornar algumas regiões da região central dos Estados Unidos, Oriente Médio e Austrália quase impossíveis de viver no verão. Os cientistas esperam que tempestades e incêndios extremos também piorem. Tudo isso pode representar um impacto severo para a produção de alimentos. Algumas cidades também deverão ficar sem água. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas projeta reduções severas nos recursos hídricos para 8% da população global de 2021 a 2040. A floresta amazônica, os recifes de coral do mundo e a camada de gelo da Groenlândia correm o risco de colapso. O Ártico está a caminho de perder mais gelo neste século do que em qualquer momento desde a última idade do gelo. Em 2100, a elevação do nível do mar poderia engolir cidades como Nova Orleans, Boston, Veneza, Lagos e Jacarta, levando ondas de refugiados para o interior. Se um ano é um recorde ou não, não é tão importante. O que importa são as tendências de longo prazo, disse Schmid. Com essas tendências, e com o aumento do impacto humano no clima, temos que esperar que os recordes continuem sendo quebrados. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.